feixes luminosos, ao serem refratados, provocam formações de imagens em localizações diferentes das dos objetos. Em instrumentos nos quais a precisão da medida é relevante, esse fato deve ser levado em consideração. Entretanto, em algumas situações cotidianas, embora presentes, os desvios dos feixes luminosos não acarretam grandes deslocamentos da imagem. Considere, por exemplo, o caso de um pequeno pássaro diante de uma janela de vidro, também conhecida como uma lâmina de faces paralelas, conforme indica o esquema a seguir, que mostra 3 raios de luz que partem de um ponto P do pássaro em direção ao globo ocular G de um observador. Então, percebo, saiu aqui do pássaro, veio de uma fonte primária, né? Atingiu o pássaro, uma parte absorvida, outra parte ele reflete. Aí ele reflete e eles vão atravessar o vidro, depois sair do vidro e chegar no olho da pessoa. E a gente vai ter que analisar tudo o que acontece aí. Nessa figura, complete o caminho descrito pelos raios de luz, indicando a posição da imagem do pássaro. E aí, com isso, ele faz algumas perguntinhas, que eu vou deixar aqui do lado para conseguir deixar o passarinho bem grande para a gente conseguir desenhar. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar. Os raios de luz atingiram aqui o vidro, então a gente precisa da normal. A normal é aquela linha perpendicular à divisão entre os dois meios, da superfície aqui, para a gente saber quanto vale o ângulo de incidência e ver para onde vai ser o ângulo de refração. Ok? Então, a primeira coisa, eu desenhei a normal. E aí, formou um ângulo de incidência alfa. Eu estou considerando que os dois sejam o mesmo, não necessariamente é o mesmo, tá, gente? Foi só, aparentemente aqui eles são simétricos, mas não necessariamente seria. Ok? Podem ser ângulos diferentes, tipo alfa aqui e um gama aqui, tanto faz. Mas vamos analisar como se eles fossem iguais. Então, a gente está fazendo uma suposição de que eles sejam iguais. E a gente vai fazendo tudo simétrico no de cima e no de baixo. Então, vamos lá. Se ele incidiu com um ângulo alfa, o que vai acontecer na hora que ele entra no vidro? Lembrando, N- vai ser o N do ar, porque é 1. É o menor possível. Então, com certeza, o índice de refração do vidro vai ser maior do que o do ar. Se ele vai do N- para o N+, o que acontece com o raio? Aproximais da normal. Então, ele vai estar mais perto da normal na hora que ele atravessar. Ele não vai atravessar retinho. Ele vai dar uma desviada para mais perto da normal, perceberam? É um desvio bem leve, mas acontece um desvio. Então, ele vai formar um ângulo diferente com a normal agora, que eu chamei de beta. E eu sei com toda certeza que o beta tem que ser menor do que o alfa, porque o raio se aproximou da normal, então o ângulo ficou menor. Ok, até aqui? E aí, o que acontece na hora que ele atinge a outra superfície lá do outro lado? Aliás, antes disso, esse raio do meio está atingindo o perpendicular, né? Então, ele sofre refração, mas não sofre desvio. Então, ele vai continuar reto. E aí, sim, o que acontece com esses dois aqui? Eles estão atingindo a superfície, formando um angulinho. Então, eles vão ser desviados de novo, enquanto que o do meio vai só continuar 90 graus, porque ele continua sendo perpendicular. Ok? Então, vamos lá. Eles vão atingir formando esse mesmo ângulo beta, porque ó, essas duas retas são paralelas e elas são cortadas por uma transversal. E aqui do meio não tem desvio, né? Nessa linha que eu fiz rosa. Então, esses ângulos são alternos internos, então eles são iguais, o beta e o beta. E aqui é a mesma coisa, beta e beta são iguais. Então, ele está atingindo a superfície formando um ângulo beta. E agora, ele vai do N+ para o N-. Então, eu sei que vai acontecer o contrário. Ele não vai mais se aproximar. Ele só se aproxima quando é do N- para o N+. Agora, esse raio vai se afastar. Mas como é que eu vou saber que ângulo vai formar saindo? Então, vamos pensar. Do lado de cá. Se a gente aplicasse a lei de Snell, por exemplo, nessa situação aqui de baixo. O N- é o índice de refração de fora, vezes o seno de alfa, ia ser igual ao índice de refração de dentro, vezes o seno do beta. Lembram da lei de Snell? E do lado de cá, o que vai acontecer? O ângulo de incidência é o beta e o índice de refração aqui dentro é N+. Então, N+ vezes seno de beta vai ser igual ao índice de refração de fora, que é o N-, e o seno vai ser de qual ângulo? Percebam a semelhança entre essas duas equações. Se aqui N+ seno de beta, aqui N+ seno de beta, aqui N-, aqui N-, o que pode ser esse ângulo só para ficar valendo essa equação aqui? Só pode ser alfa. Então, com certeza, na hora que ele atravessar de novo, ele vai para mais longe da normal, afastemos,
E o ângulo que ele vai formar é aquele mesmo alfa que ele formava na hora que ele entrou. Entenderam? Então, como é que a gente vai descobrir onde se forma essa imagem? Do lado de cá, esse raio verde com esse raio verde não vai se cruzar de jeito nenhum. Eu preciso prolongar eles para o lado de trás. Se eu preciso prolongar, vocês já desconfiam que tipo de imagem vai ser formada. E onde vai se formar essa imagem? Onde os três raios se encontram. O encontro dos três raios é aqui. Então, eu tenho uma imagem do passarinho formada exatamente aqui. Vou chamar de pelinha. E aí a gente consegue responder as perguntas. Para a lâmina L, comparativamente ao objeto, a imagem se encontra mais próxima ou mais distante? O passarinho imagem está mais perto ou mais longe que o passarinho objeto? Está mais perto da lente, da lâmina. Então, mais próximo. Para a lâmina L, a imagem apresenta a natureza real ou virtual? A gente prolongou, então com certeza é virtual, porque a gente precisou prolongar. Comparativamente ao objeto, o tamanho real da imagem é maior ou menor? O que mudou? Só a distância que ela estava se formando. O tamanho da imagem continuou exatamente o mesmo. Então, nem maior, nem menor. O tamanho da imagem é exatamente o mesmo do objeto. Tudo bem?